Estamos em mais um programa do Insights Criativos Business Coffee, de Olívia Taveiros, o programa número 2. Gente, a gente tem vivido uma experiência fantástica nesse programa, porque temos conhecido pessoas incríveis de histórias de superação. Hoje a entrevistada é toda especial, daqui a pouco vocês vão conhecer, porque não é só sensibilidade, não é só profissionalismo, é também uma mulher de verdade, é humanidade. São profissões que a gente vai estar mostrando aqui, pessoas que têm profissões difíceis, porém que são pessoas sensíveis, que sabem de fato transmitir esse amor cristão. Tô dando muito spoiler desse jeito, né, gente? Já. Mas eu vou deixar a dona do programa, Olívia Taveiros, essa moça aí que tem essa mentoria de insights criativos, né, Olívia? E teve essa ideia do Insights Criativos na 7ª edição do Business Coffee. Eu quero que você comece esse episódio, esse programa, né, 2, falando um pouquinho como foi essa história, como é que a Olívia, como é que a gente chegou aqui nesse programa já, Insights Criativos. Na minha cozinha, eu tive um insight de convidar a Nívia para a 7ª edição do Business Coffee. E veio aquela ideia, vamos fazer um podcast, Nívia, dentro do Business Coffee. É isso. E assim, eu fiquei super feliz porque você aceitou, né? E aquela entrevista com o Robson foi maravilhosa, Robson, né? Muito conhecimento. E daí vieram algumas ideias, depois daquele nosso café, né? Sim, Maravilhoso. Lá na Copenhague. Lá na Copenhague. E a gente teve o insight de fazer justamente o programa de Insights Criativos. É isso aí, já estamos no programa 2. Isso, com essa Que maravilhosa. hoje tem a honra de entrevistar a doutora Claudete Lira. Doutora Claudete, eu vou ter que ler, Claudete, todo o seu currículo, né? Porque currículo é pense grande. numa mulher competente, viu? A Claudete Lira, ela é formada em administração de marketing, Isso. não é isso? E é formada também em direito. Isso, E ela é pós-graduada em prática previdenciária. isso, pós-graduanda. Pós-graduanda. Isso. Muito bem. A mulher tem muito título. Tá atuando na área já. Há alguns anos. Isso. E já adianto que estou me realizando. Ah, que legal. Tem toda uma história de propósito aí. Sim. Por trás dos por trás bastidores. desses bastidores. E eu vou deixar então você muito à vontade, doutora Claudete, para se apresentar aqui no nosso programa, né? Obrigada, já agradeço às duas pela oportunidade, pelo convite. É uma honra também para mim, né, estar aqui com vocês. E já começo falando que eu sou filha atenciosa, eu sou uma mãe protetora, Isso Já eu sei, sou- já- você acompanha. Somos, tudo bem. já sou avó e com muito mel. E antes da minha profissão, eu sempre faço questão de dizer, né, a questão da base da família, Claro. porque é toda uma consequência. Então, como você adiantou, a minha primeira formação foi em administração de marketing. Sim. Hoje me serve, nunca atuei na época, mas hoje me serve no atendimento ao público, né? Na área do direito, eu também aproveito esse meu outro curso. Passei uma fase da minha vida fazendo concurso público. Era o meu maior sonho ser concursada. Me dedicava bastante, estudava as madrugadas e o resultado não vinha. Ansiedade, né? Na época eu achava que era só ansiedade, mas hoje eu entendo que já era o propósito de Deus. Sim. Isso mesmo. Cheguei a ser classificada em alguns concursos, mas nunca fui chamada, né? Isso eu ficava muito deprimida, né? Tinha aquela pressão também da família, Sim. porque eu parei de trabalhar a iniciativa privada para me dedicar a estudar para concurso, né? E o resultado não vinha. Já passava dos 30 anos Sim. de idade quando eu resolvi cursar Direito. Olha só. Corajosíssima. viu? Já deixar aqui um incentivo Claro, para quem com acha certeza. que, né, Que o não tempo pode mudar, isso, por causa da idade, isso, né? que a priori era o curso que eu gostaria, só que eu casei cedo, fui mãe jovem e o direito requer muito mais dedicação, né? Com Isso. certeza. É um curso que realmente requer mais tempo e mais dedicação. Então, eu deixei de stand-by. Aí, depois, resolvi, escutei de uma prima irmã,
olha, o tempo vai passar de qualquer maneira. É melhor você seguir, né? Você tem todo um perfil para ser advogada. Aí eu comecei o curso de Direito ainda pensando em fazer concurso para carreiras fins, né? Como magistratura, enfim. Vou começar. Aí, mais ou menos na metade do curso, né? Já fui mudando de ideia, mas não tinha o objetivo realmente de advogar. Entendi. Assim que eu terminei o curso, eu tive o convite de um cunhado meu, que é da área previdenciária, já há muitos anos, e comecei. E comecei também a entender o propósito de Deus. Quando entendeu? você começou já a atuar na área, não é isso? Quando eu comecei a atuar. Porque direito previdenciário, a maioria dos clientes são pessoas hipossuficientes. É um público bem delicado, vamos Bem chamar delicado, assim, né? Exatamente. E eu tenho a oportunidade de atendê-los, Sim. usando um pouquinho do marketing também, né? Eu tenho a oportunidade, eu como cristã, de falar um pouco de amor de Jesus, porque muitos entram no escritório enxergando você como a última esperança. É verdade. São inúmeras histórias tristes que eu escuto, porque a maioria estão doentes, né? Com várias patologias que não conseguem trabalhar, passando por muitas privações, às vezes até vivendo da ajuda de terceiros. É verdade. Então, eu realmente aproveito a oportunidade para falar, né? Sobre o amor do grande, né? Do Amém. eterno. Com certeza. E foi aí que eu tive a certeza que Deus nunca permitiu, né? Que eu tivesse realmente uma aprovação de ser chamada, porque Ele me queria. Hoje eu posso dizer que a minha profissão é uma profissão com propósito. Amém. Independente do meu lado profissional, de advogada, tem certas mensagens e áudios que eu recebo que não tem honorário que pague. É verdade. Fazer a diferença na história de outra pessoa. Fazer a diferença, né? marcar assim de uma forma tão bonita, né? Você conseguir assim seu ganha-pão e fazer o bem, né? Exatamente, fazendo o bem para aquela pessoa. Isso. Você atuar, trabalhar, viver disso Isso. e ainda se realizar. Me realizar. Isso é importante em todos demais. os sentidos, espiritual e profissional. Isso aí. Mas quando você me diz assim, Claudete, eu não tinha intenção nenhuma de advogar, eu fiz o curso de Direito, ainda pensando em passar futuramente em concurso. Eu fico um pouquinho sem acreditar, né? Porque, gente, eu fui visitar essa moça, porque toda vez que a gente vai fazer esse convite, né? E trazer alguém para o programa, a gente tem esse cuidado de sentar um pouquinho, conversar com a pessoa, conhecer um pouco da história, isso aí. E aí, Claudete, eu me deparo com essa mulher, advogada, dona do seu escritório, sentada lá, sabe? E assim, fazendo muito bem para o que foi proposta, né? Para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu fico sem acreditar que você teve momentos na vida em que ainda pensou em buscar, assim, em concurso público, essa estabilidade. A gente chama isso de estabilidade. Eu sou funcionária pública, né? Não porque eu corri atrás, eu já ao contrário, eu queria viver sem necessitar. Cada um com seus sonhos. Isso, mas aí veio o concurso público, né? Também não esperava, não estudei, me preparei, de repente tô lá, passei, trabalhando e vejo sim a mão de Deus e direcionando, mas não era assim muito o propósito. Você realmente pode dizer que teve esse direcionamento da parte do Senhor na sua vida e isso é poderosíssimo. Eu não vou chamar isso de importante, eu vou chamar de poderoso. É Isso. verdade. O adjetivo é esse mesmo. Tanto é, Nívia, que se hoje você perguntasse, você quer promotoria, qualquer carreira afim, eu ia dizer que eu não trocaria pelo que eu faço. Sério? Que Sério. legal. Isso é forte. Isso é Muito, muito. Até porque eu sei que eu não ia agradar a Deus, né? Não ia ter tanta oportunidade de lidar com o público, lidar com pessoas, de escutar os problemas, né? De aconselhar. E assim, eu já acompanhei algumas vezes, sim. né? E realmente é isso que você está falando, né? Eu As tento pessoas chegam viver o que eu ali, falo. né, precisando mesmo, tanto de uma profissional como você,
mas também da parte humana. Claro, né? faz De toda a pensar diferença. naquela E eles se pessoa, surpreendem, né? sabe? De Já vez em vi. quando eu ouço o comentário. Ah, eu cheguei aqui tão triste, né? Senti paz, estou saindo feliz. Inclusive da família do meu esposo, né? A gente já teve esse caso. Uma mulher tão jovem vivendo esse propósito de Deus Não na sou vida. tão jovem assim. Jovem. Qual foi a primeira impressão Ela é que eu tive? Foi. Quando ela chegou no escritório, quando ela se deparou, aí disse, tão nova. E quando eu comentei que eu já sou avó, Aí o susto foi maior. Foi maior, menina. Eu tô sonhando em ser Essa avó, eu já disse a história você, de né? avó. Mas eu sei que tudo é no tempo de Deus, né? a melhor parte. Mas aí ela chega e diz assim, eu chego é lá, o doce, é o Isso. mel. chego lá e mel, encontro a né? mulher poderosa lá sentada, advogada, jovem, aí ainda diz assim, eu já sou avó. Aí eu, puxa. Claudete, que bênção ser avó, né? Imagina, né? Porque eu tô sonhando com isso. Demais. Não há nada que se compare. São dois, um netinho. E a minha filha já sabe disso, porque eu já disse a ela que não há nada que se compare. Mulher, eu acho que Olha você é daquelas só. avós que colocam o Fala menininho na na frente bolsa da e leva, né? filha, Assim, isso. escondido. Não, dá vontade Dá de vontade, fazer não dá, isso, pode de não, né? sequestrar. Pode Mas não. aí eu respeito o espaço dos pais. Pelo menos me esforço para isso. Isso, pois é, tudo certo. Claudete, vamos deixar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para essa questão de propósito, porque vai ter um momento em que nós vamos estar tocando um pouquinho mais na ferida, você vai deixar, não vai? Mas agora eu quero apresentar a Claudete profissional, essa advogada que já está atuando e que faz tão bem esse trabalho. Você trabalha com a questão de previdência, né? Com o direito Isso. previdenciário. E aí eu quero que você fale um pouquinho para a gente, né? Quais são, o que é que é mais procurado na sua área? O que é que as pessoas mais buscam? Tem a questão do LOAS, tem a questão Isso. do auxílio, né? Isso. De benefício. Mas, assim, sobre cada um, para que a gente também possa, nesse momento, estar trazendo para o nosso público essas informações. Que são tão importantes, né? importantes, A maioria, de repente, nem sabe. Você quer saber agora a parte mais jurídica, Isso, né? a parte mais Profissional jurídica, com a né? parte mais jurídica. Isso. Olha, no dia a dia, a procura maior, Nívia, é para auxílio-doença, Sim. né? Que é a incapacidade temporária. Mas eu vou usar essa nomenclatura auxílio-doença porque muitas pessoas conhecem assim. São pessoas, né, que estão muito doentes, com patologias, sem condições mais para trabalhar. Já serviram muito, né? Já serviram muito, ou até trabalharam pouco tempo, mas aconteceu, ninguém sabe o dia de amanhã, Com né? certeza. Se depara com alguma doença, né? Muitas vezes até grave, Isso pessoas aí. jovens. E já vou ressaltando a importância da gente contribuir com o INSS. Isso, é Porque importante. a maioria das pessoas ficam meio desanimadas. Vai demorar muito para eu me aposentar. Sim. Mas não é só a questão da aposentadoria, né? Com relação às contribuições. Mas você ter o direito de requerer um auxílio-doença caso necessite. Claro. E para ter esse direito, né? O que é preciso? Você tem que contribuir, no mínimo, por 12 meses consecutivos. Ah, Ou importante. carteira assinada, ou você, aquele antigo carnezinho, né? Sim. A Isso. guia. Mas, de alguma forma, você tem que contribuir. Passou esse tempo de contribuição, a pessoa adquire, que a gente chama por lei de qualidade de segurado. Né? Um ano contribuindo. Consecutivo. Caso você, um ano consecutivo. Isso. Adoeci depois, estou precisando me afastar. Eu posso requerer o INSS auxílio-doença. Né? E o que é que acontece muito também no dia a dia? As pessoas, os clientes já chegam lá para o atendimento falando a parte das doenças. Sim, Aí eu digo, aguarde. Primeiro eu quero saber se você tem o direito. sim. Porque para ter o direito, você precisa contribuir, né? O nosso sistema aqui no Brasil é de forma contributiva. E, infelizmente, eu me deparo com situações de pessoas que contribuíram por muito tempo, mas passaram mais de um ano sem contribuir. Porque também tem essa questão. Você não pode, regra geral, né? Porque tem alguns casos como o MEI, que não pode passar mais do que 6 meses seguidos sem contribuir, tá?
Mas, por exemplo, para quem é seletista, para quem tem a carteira assinada, não pode passar mais do que 1 ano. 1 ano e alguns dias, mas eu vou falar aqui de uma forma mais fácil. Sim. Então, o que é que acontece? Às vezes, Nívia, por uma questão, fração assim, de dias, a pessoa perdeu a qualidade. Puxa vida. Caramba. Entendeu? Então, assim, a importância da gente sempre manter a nossa qualidade de segurado, né? Então, a gente dá entrada no pedido de auxílio-doença e quem vai definir se vai ser um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, que é incapacidade de forma permanente, vai ser o perito. Entendo. Entende? Aí, deixa eu só repassar mais uma informação que é de suma Com importância. certeza. E para as pessoas que nunca contribuíram com o INSS ou que pararam há mais de 1 ano e perderam essa qualidade, Tá. pode ser que se encaixem no LOAS, que você citou. Sim. Que o LOAS é para quem não está contribuindo ou nunca contribuiu, mas está com alguma patologia incapaz para trabalhar. E aí, nesse caso, a questão da doença faz toda a diferença. Toda a diferença, apesar que existem 2 tipos de LOAS. Certo. O do idoso, a partir de 65 anos, independente que seja homem ou mulher, que não entra a parte médica, não entra a questão das doenças, tá? Tá. Só Ou- pelo fato da idade. Só pelo fato da idade, mas tem outros requisitos. Uhum. Por lei, tem que viver em situação praticamente de miséria, não pode ter nenhum bem em seu nome, nenhum bem mesmo, tá? Ninguém que more na mesma casa, que faça parte do grupo familiar, pode trabalhar com carteira assinada ou já recebeu algum benefício INSS, porque tem a questão da renda per capita, que não pode ultrapassar, falando de uma forma bem simples, Sim. um salário mínimo dá para 4 pessoas. Se ultrapassar, Segundo o que está escrito em lei, né? Isso, é claro que há casos e casos, né? Que mesmo quando ultrapassa um pouco a gente consegue reverter, Sim. certo? Provando a questão das despesas, Sim, né? Com a da pessoa necessidade. especial em Isso. casa, entende? Mas o LOAS é esse benefício assistencial. Tanto é que 13º não Não sai. recebe, né? Já para quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria, recebe. Então, as pessoas, a maioria das pessoas acham que LOAS é uma aposentadoria. Sou aposentado pelo LOAS. Não, você não é aposentado. É um benefício. Assistencial, Assistencial. para quem não contribui E ou pode nunca acabar. contribui. Nesse caso, ele tem fim. Pode, por exemplo, se a renda per capita aumentar, se Entendi. não, é realmente indeterminado. De acordo com a evolução da vida da pessoa. digamos Isso, assim, né? isso, A pessoa chegou no patamar exatamente. melhor, automaticamente Isso, perde. perde. Tem aquelas entendi. informações cruzadas, né? Isso. Até porque um dos documentos para se requerer o LOAS é o CAD único. É um cadastro que é feito no CRAS, né? O pessoal que recebe Bolsa Família faz esse cadastro. Então, tem todas as informações dos membros que moram na mesma casa. Tem todo esse controle, entende? Faz um rastreio. Esse Faz um CAD rastreio. Então, Esse CAD CAD único não é o NIS, é diferente. É né? diferente. Ah, tá. Só para a gente esclarecer, né? Porque, É. porque acontece muito, né? Então, Então, muitas assim, de uma informações. forma geral, deu para entender melhor, Deu, né? As deu, diferenças sim. com relação ao direito. Isso. Deus. Com todas essas modificações na aposentadoria, né? Houve mais uma me dói. reforma em 2019. Tem os seus lados positivos da reforma. Por exemplo, antes não importava quantos anos de idade a gente tinha. Tá. Prestou tempo de Era serviço. de O contribuição. mínimo de 35 anos de contribuição, Sim. né? Hoje, o mínimo é de 15 anos de contribuição. Agora, em contrapartida, a mulher tem que ter no mínimo 62 anos de idade e o homem 65. Então, quando houve essa reforma da Previdência, em 2019, até hoje tem muitas pessoas na fase de transição. Algumas ainda estão entrando na regra, porque conseguiram atingir o mínimo de 35 anos até novembro de 2019, quando houve a reforma, e ainda estamos conseguindo. Ah, meu Deus, é Eu interessante, costumo né? dizer que Diferente. a área previdenciária são muitos detalhes, muitos, e às vezes um detalhe pode fazer
total diferença. Porque quando você falou Verdade. agora aí, Claudete, 15 anos de contribuição, porém a mulher tem que ter 62 de idade, né? Isso, e o homem, E o homem 65. Eu não sabia desse jeito, né? Esclareceu também para não. mim. Para mim esclareceu Que demais. bom, né? Já está servindo aqui, começando a entrar a Surpresa, gente. né? Esse tempo de contribuição, para mim, eu não pensava dessa forma, né? Aham. Eu estava ainda pensando naqueles 35 anos de contribuição e tal. E estava juntando com os 60 de idade. Mas não é só você, Nívia, muitas pessoas chegam no escritório para atendimento ainda com essas Sem essa informações. informação, isso. E assim, o que tem de pessoas que já até ultrapassaram esse tempo mínimo de 15 anos, Sei. porém ainda tem um caminho longo a percorrer com relação à idade. Entendo. Né? Estão só esperando completar aquela idade mínima Para poder. para fazer o pedido, para requerer. Interessante, viu? Pois é, então, Claudete, você depois que nos esclareceu tantas coisas, né, sobre a previdência, sobre a aposentadoria, sobre benefícios, auxílios, e agora quero saber o que mais você tem aprendido enquanto atua nessa área. Eu tenho aprendido que não somos nada. É verdade. E até a Bíblia fala isso, É. né? Porque como eu lido com pessoas muito doentes e tão fragilizadas, né? Eu vejo que realmente a gente não é nada que a gente pode se deparar Com a doença, com um né? diagnóstico. Com A gente, Do nada, a né, gente que a gente acha acha. que pode acontecer na casa do vizinho, menos com a gente. É verdade. né? Ou com alguém tão próximo. E o que fica realmente é a forma que você trata as pessoas, Com certeza. né? Que a gente tem que tratar com muito respeito, muita humildade. A gente tem que se colocar no lugar do outro, Na dor do outro, né? na dor do outro. Eu até costumo brincar que eu não daria para ser psiquiatra. Porque de vez em quando eu absorvo muito a história de um cliente. É. É inevitável, né? É inevitável. Eu vou para casa, né? Mas eu estou ali lembrando do processo que aquela pessoa está passando. E o processo eu não estou nem me referindo ao jurídico, Aham, mas da vida dele, sim. entende? Tem dias que eu vou trabalhar que eu preferia até ficar em casa, que eu estou com algum problema pessoal. Extremamente sensível, né? Isso. Existe, né, essa sensibilidade. Mas quando eu chego e ouço do cliente os problemas, aí eu penso, Deus, eu não tenho problema. Você tem esquece não o seu, né? E até comentando isso agora, eu lembrei uma vez uma audiência importante Sim. que eu tinha que fazer. E, por exemplo, faltando 1 hora. Para entrar no. Isso, Para entrar em ação. isso. Eu tive um problema pessoal, né, que me desestabilizou. E eu até pensei em subestabelecer. Mas eu me coloquei no lugar da cliente. E pensei, o problema dela é muito pior do que o meu. E ela confiou em mim. Sim, com certeza. Né? Claro. Eu vou lá, nem que seja. Vou me recompor e vou. Respira fundo e Exatamente. Então, assim, eu costumo focar realmente na necessidade do cliente. Claudete, quando você fala aí agora sobre essa questão de sustentar, tá passando por alguma situação, mas precisar estar lá, eu fico pensando que a parte mais difícil, para mim, aos meus olhos, viu? Aos meus olhos de professora. O mais difícil seria você realmente manter essa postura, porque a sua profissão ela requer essa postura, requer essa formalidade, vamos chamar assim, né? Sim, Você precisa estar sim. constantemente em audiências, fazendo sustentação oral, eu acredito, né? Isso. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque eu vi algumas fotos suas no Instagram. E eu fiquei vendo assim, gente, porque aqui nós estamos de uma maneira formal, de uma maneira informal, mas Isso. no geral de uma maneira formal, contando essa história fantástica da Claudete. Mas, quando ela chega para estrear, vamos se apresentar, né? O seu palco é uma audiência, eu acredito que é isso, né? Essa mulher, ela se transforma, deixa de ser essa pessoa... A minha fama está longe. Deixa de ser a pessoa descontraída, espontânea. A gente observa pelas fotos. Até aí ela comentam veste muito que eu tenho um pelas cara de fotos. brava. Menina. E, não, você é muito séria. Uma postura, ela veste uma roupa, né?
Se de transforma. advogada, doutora advogada ali, se transforma. E eu fico imaginando que tem tudo a ver com essa questão sensível sua, né? É o sim. palco dela, É o né? seu palco, você precisa ali absorver o problema da outra pessoa, sentir a dor da outra pessoa e dizer, eu não posso fracassar agora. Eu posso fracassar quando eu terminar de fazer aqui. Mas eu agora vou ter que dar certo. O meu melhor. Quando eu vi aquelas fotos, eu disse, puxa vida, quando eu crescer, eu acho que eu vou fazer como essa moça, viu? Parabéns, viu, Claudete? Obrigada. Não, de verdade, gente, porque o encantamento de você estar aqui nesse momento, de você entrevistar pessoas, de você passar por esse processo, eu digo sempre, é fantástico isso que acontece agora, porque a gente conhece a pessoa antes, a gente conhece a pessoa nesse momento. Existem coisas que a gente conversa antes, que a gente não fala aqui. Sim. Isso. Né? E aqui existe, e é uma magia, aqui é uma troca de energia. É realmente a mão de Deus sendo direcionando todo o momento. Já confesso, né? que eu aceitei o convite. A Olivia eu já conhecia. Sim. Aceitei porque eu gostei demais, né, de você. Eu sabia que eu ia ficar também aqui à vontade. Isso é importante. Então, encontrei aí um tempinho e vim prestigiar vocês. E nós agradecemos, né, Lívia? Com certeza. Porque o quanto que enriquece o programa, né? É Insights verdade. Criativos. E aí eu quero que você, sim, se coloque agora na sustentação oral. Você sabe o que é uma sustentação oral? Eu primeiro quero que... eu imagino, né? Eu estou perguntando para começar do início, né? Claro, eu imagino que seja aquele momento que você precisa trazer chegar aquilo que você quer, aquilo que foi proposto para o cliente, né? Eu imagino que seja dessa forma. Isso. Mas o quanto você coloca de energia para esse já é momento, outra né? instância. Isso. É mais energia. É. E vou lhe explicar o porquê. Quando cabe uma sustentação oral, é porque já houve uma sentença, que é a decisão do juiz, né? Aquele juiz ali de primeiro grau decidiu e o advogado não concordou com aquela decisão. Sim. Então, ele entra com recurso na área do direito previdenciário. É um recurso inominado, que a gente chama. E aquele recurso vai ser julgado por outros 3 juízes, que não é mais aquele do primeiro grau, são outros juízes. Entendi. Vamos falar segundo grau agora, tá? Você tem apenas 5 minutos, no máximo. Nossa. O seu tempo é esse, para você fazer aquela defesa na frente desses 3 juízes, que dos 3 tem um relator. É aquele que vai dar a decisão, o voto, né? Se deferiu ou indeferiu, se é sim ou se é não. Então, assim, é muita adrenalina, porque geralmente você espera alguns meses para esse momento. O cliente, de vez em quando, lhe perguntando, tem alguma novidade? Quando vai ser? E não depende da gente. Entendi. Né? A gente espera a justiça agendar. Então, você já vai mais indignada com aquele resultado a priori, tentando mudar aquilo dali, né? Porque pode acontecer do juiz, desses 3, anularem a sentença do primeiro ou reformarem. Você imagina para uma advogada o que é você escutar isso na área da sustentação oral? Nossa. E depois você ligar para o cliente e dizer, olhe, foi anulada, foi reformada. Vai ser mudado esse resultado. Claudete Lira, que mulher equilibrada, né? Equilibrada em emoções, Olivia. Nem sempre. Tem que aprender muito com ela. É verdade. Não, parabéns, porque você tem realizado realmente esse trabalho com esse amor, com esse afinco, com esse equilíbrio. Mas a gente vai querer desestabilizar um pouquinho você. Vamos fazer isso. Porque Claudete Lira não é só essa advogada poderosa. Isso, no salto ali. Que teve a graça de receber de Deus, de estar honrando com o dom, né? Tem o dom, né? Trabalha naquilo que é propósito de vida e que tem se dado bem com isso, graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns por isso. Obrigada. Que Deus abençoe muito mais, poderosamente, a sua vida. Amém. E por conta de tantas vidas que você já Continue contribuiu, já ajudou e já Amém. Mas a gente agora quer deixar aqui, tem um recado para você. Todo especial. Todo especial. Só pra gente mostrar o quanto Claudete Vou Lira. até tomar aqui. O quanto Claudete Lira também é mãe, também é avó, também é mulher, né, Claudete? Se tiver pronto o vídeo, eu já quero que ele.
Olha, Claudete. Oi, mãe, estamos aqui hoje para falar o quão amamos a senhora e o quanto somos gratos a Deus pela sua vida. A senhora é uma mãe e uma avó maravilhosa. Desejamos para a senhora todo o sucesso do mundo, toda a alegria do mundo, toda a paz, que tudo isso, né, vem de Deus. Desejamos que a presença do Senhor seja realmente contigo e que por onde a senhora for, leve o perfume de Cristo. Mãe, obrigada por tudo que a senhora é pra gente, com a gente. Esperamos que a senhora venha crescer cada vez mais na presença de Deus. Mãe, te amamos muito e saiba que sempre está aqui contigo e saiba que a senhora tem a gente. Somos muito gratos a Deus por tê-la em nossas vidas. Um beijo, que Deus abençoe. Te amo. Só beijo, te amo. Vai dar. Tchau! E aí, Claudete? E aí, Claudete? A gente não podia passar por esse programa. A gente não podia aproveitar essa oportunidade. Eu vou lhe chamar agora, eu vou se você me permitir. Eu vou dizer minha amiga, né? Sim. A gente não podia passar, minha amiga, por essa oportunidade sem mostrar completamente quem é Claudete Lira. Essa mãezona. Você falou tanto aí de sensibilidade e humanismo, vocês que deram show agora com essa surpresa. Claudete, é porque, deixa eu falar também mais uma vez, particularmente, né? A minha opinião. Eu aprendi muito com você nesses poucos dias. Oh, Lívia. Às vezes a dureza, ela é necessária para o sucesso. E só entende o quanto é necessário vou chamar perfeição, apesar de nós não sermos perfeitos, né? É verdade. Mas eu vou dizer o quanto é necessária a perfeição para que a gente tenha sucesso na vida. E eu enxerguei em você dificuldade, necessidade de perfeição, entre aspas, volto a dizer, porque você é cristã, entende o que eu estou querendo dizer, né? Mas que o sucesso veio em detrimento a essa disciplina, a esse desejo, a não só a sensibilidade, mas a perfeição em si, a disciplina, o desejo de fazer dar certo. E aí você tão jovem, é mãe, é avó, se realiza como avó, se realiza como mãe, com esses 2 netos lindos, né? Tudo parecido. Já estou aqui respirando fundo. Respire fundo. E ainda tão jovem, eu preciso lhe perguntar se você tem o desejo de ser mãe novamente, porque você... Porque cabe aí mais um filho nessa história, não cabe, Claudete? Eu já estou realizada também nessa área da maternidade. Sim. Quando eu era mais jovem, eu pretendia ter 2, 3 filhos, né? Sim. Mas aí também Deus sabe todas as coisas. Tem uma filha, né, que foi mãe também jovem. Sim. Me deu esse susto. Só não foi maior do que eu tive aqui agora com o filho. Lindos netos, viu? Demais. É o que faz, assim, recarregar também as baterias, sabe? Aquela vontade que você tem de vencer mais e mais na vida. Para o dia que você não estiver mais aqui, você deixar a sua descendência com uma vida confortável. Isso. E principalmente o legado em si, né? Dos ensinamentos, né? Para que os netos tenham orgulho de você. Claro, contem a sua E que eu história. seja lembrada dessa forma, né? Sim. Humana, né? De uma pessoa amorosa. Porque atrás de tudo isso aqui que a gente conversou está o quê? O amor. Isso. Primeiro o amor de Jesus pela gente. Com E certeza. a misericórdia dele, né? Porque sem ele a gente não é nada. É ele que dá o fôlego de vida. É ele que nos capacita. Quantas vezes eu pensei, não tenho capacidade para isso. E Deus lhe capacita. De uma forma muito linda, Ele né? capacita mesmo. Com certeza. E é isso, toda a honra para ele. Toda honra, toda E glória. ele me deu esses Amém. presentes, né? Além da minha filha, meus 2 netos. Me aguarda. E essa voz. Essa avó babona, né? Mas, olha, é um momento, eu vou ter que parar aqui para falar só para as câmeras. Sim. Para dizer assim, gente,
o quanto eu sou grata a Deus por estar aqui hoje, por ter conhecido Claudete, mas também por ter Olívia na minha história hoje, né? Porque Olívia é uma moça muito talentosa, Verdade. que tem um coração enorme. Quando eu conheci a Olívia no início desse ano, para o Insights Criativos, né? Para o Business Coffee, sexta Foi edição. no Business Coffee. E eu fui entregar os brindes, né? Isso, da sexta edição. Da sexta edição. E você estava no Brindes salão. da fila, Foi, né? exato. Fila. E aí eu fui lá no salão. E ela estava se arrumando, Nívia, vem aqui no salão, que é pertinho da minha casa e tal. Fui lá. E ela senta comigo, ela conversa e conta. Senta para dar atenção mesmo, né? Sim. Não me conhecia. E eu estava ali pela primeira vez diante dela e a gente sentava. E ela parou para ouvir um pouquinho a minha história e me dá algumas orientações de Deus, mas não é orientações de vida, não é orientações de insights criativos, não é orientação de dizer assim, não, nem você vista isso, faça aquilo, não, é Nívia, sente, ore a Deus e peça para que Ele lhe lindo. direcione para onde você vai, com quem você vai trabalhar, Amém. com quem você vai se aliançar. E eu saí de lá, eu esperava de verdade, Olívia, encontrar uma moça que era influenciadora, blogueira. Eu esperava isso, que fosse fazer um vídeo comigo e que depois daquele vídeo eu tivesse, quem sabe, mais visualizações e tudo mais. Mas eu encontrei uma mulher muito simples, sentada me dizendo, você precisa do direcionamento de Deus. E eu saí de lá, confesso que um pouco frustrada. A priori. Surpresa! Surpresa! Meu Deus do céu, será que A eu vou... Olivia não fez um story. Não. Olha lá a Oliviana de Platão. Mas aí nós estamos no 7º mês do ano de 2024 e eu estou aqui sentada do seu lado e estamos vivendo essa experiência, essa perdurou. Exato. E vivendo essa aventura. muitos frutos, né? Porque isso é uma aventura, né? Esse atendimento dela aí, porque antes dela ser profissional, ela é cristã. Isso, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é isso também que eu tento colocar no meu dia a dia, né? Então, olha como Deus é lindo, né? Já uniu aqui um Une propósito. propósitos. Hoje eu estou aqui, É. né? Convite primeiro dela, que me Isso, conhecia há pro mais programa, tempo. exato. Depois estou tendo a oportunidade de conhecer você, Isso, né? é. E quem me conhece também sabe assim que eu sou muito espontânea e sincera. Não gosto de hipocrisia. Isso. Gostei muito de você também, né? Desde o dia lá que você foi no É. escritório. Também tenho aprendido com você. Eu também. A gente vai aprendendo. eu É uma lição, também. porque cada uma tem um pouquinho. Eu E quando une, né? Isso. E até aqui, durante a entrevista, eu percebi nas suas fisionomias que realmente você estava absorvendo e até se emocionando. Sim, Né? Então, você passa, assim, essa sinceridade. sim. Ela Em é um, humana, em um Nívia mundo é tão humana. artificial, né? Que as pessoas se preocupam tanto com a aparência e outras besteiras. Isso. Né? passam, Pelo né? menos eu, depois da pandemia, aprendi muito, né? Também com relação a isso. Quando a gente encontra alguém que é de verdade, né? Faz toda a diferença. A gente tem que fazer questão de estar mais Ficar mais próximo, próximo, né? agregar, Pra trazer pra aprender nossa mais, vida, exatamente. Trazer pra junto. E a Isso. Nívia é assim, né? Por isso que ela tá aqui, né? No programa de ensaio. E só tem evoluído, né? Graças a Deus. E eu posso dizer para quem nos assiste que Insights Criativos Business Coffee apenas está começando. Está apenas começando. Né? Amém. Muitas Toda histórias estão por vir, né? Claudete, a sua história, sua vida, sua presença. Né? Eu vou dizer a sua presença porque eu ouvi uma vez numa ministração, o pastor ele dizia da seguinte forma, é na sua vida que o nome de Deus é glorificado. Então, tem que ser a sua presença, tem que ser a sua presença, tem que ser a minha presença, tem que ser a nossa presença. Isso. E aí, quando a gente diz que a honra e a glória é para o Senhor, Sim. é para o Senhor, É porque para o somos Senhor. mulheres que fomos moldadas Isso, por Deus, que cada transformadas. uma passou por uma história de vida e que só está aqui hoje porque viveu essa história de É vida. verdade. Precisou passar por esse processo e fazer dar certo, não é Com isso? certeza. E muitas vezes durante o processo a gente não entende, né? Só Isso. entende lá, Não entende. Lá na frente. Então, aí Claudete hoje vivendo a profissão dela, entendendo o propósito de Deus. Olívia hoje, eu Você hoje, também. sentada aqui, né? Então, a gente só pode agradecer a Deus. E é o que eu sempre falo, né? Que o pai da criatividade é o Sim, próprio Deus. sim, né? já vi alguns posts É. seus. E eu vou agradecer mais uma vez, Olívia Taveiros, o programa Insights Criativos, Claudete Lira, minha advogada. Nossa, né?
Nossa. Minha advogada agora. Agora eu já sei pra onde é que eu vou, viu? Eu tenho trauma de qualquer questão de processo e tudo mais, mas eu já Vez sei. quando eu ouço algum comentário do tipo. Mas eu já sei que porta eu vou bater. E vou deixar que você deixe suas considerações finais para esse finalzinho de programa, para que a gente possa encerrar com chave de ouro. Chave de ouro foi aquele vídeo. Porque eu ainda estou aqui me recuperando. Reitero, né, o agradecimento pelo convite. Né? Realmente para mim foi uma honra participar desse momento e desse começo, desse propósito aqui, Sim. que eu sou a segunda entrevistada, não é isso? Isso. Já profetizo Amém. que muitos entrevistados sentarão aqui nessa cadeira, Amém. né? Que vocês estão plantando e que vão colher muitos frutos. Amém. 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 Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, né? Por estarmos vivas. Claro. E Amém. aqui falando um pouquinho do amor dele e a misericórdia. Amém. Se você não tiver nenhuma consideração para fazer, eu vou pedir que Claudete nos dê a honra de fazer uma Sim, oração encerrando. Com certeza. Meu Deus. Pode. Gente, Pode a gente vai orar. encerrar esse programa realmente com chave Vai ser de uma ouro, honra. com a É. bênção do Senhor sobre as nossas Amém. vidas. Amém. Precisamos também elogiar o bom gosto dessa mulher, que ela não é É. só competente. Tem bom gosto. Tem um bom gosto terrível, menina. Minha filha, Obrigada. pelo amor de Deus. É, que faz? Bom gosto mesmo. É muito adjetivo, né? Ela tem um excelente bom gosto. Parabéns por isso também, Claudete. Obrigada, Um programa só é Nívia. pouco, viu? Vou voltar. Volta. Muita história. Então, Claudete, só faça essa oração e concluindo esse programa, porque é importante para nós. Vamos fechar os olhos, então, Vamos fechar né? os olhos, sim. Vamos. Deus, nessa tarde eu quero agradecer pelo fôlego de vida, por essa oportunidade de estar aqui sendo entrevistada pelas suas filhas, né? Por ter trocado tantas informações e ter aprendido mais um pouquinho. Amém. E principalmente pela oportunidade de falar mais um pouco sobre o seu amor e a sua misericórdia. Amém, Jesus. É no teu nome que eu já te agradeço. Amém. Amém. Amém.